Um prazer, viu? Olha, eu fiquei assim, muito lisonjeada. Cheia de gratidão no coração por você Gente. estar reservando aí o seu tempo nesse momento do seu dia, que é para estar com os seus, né? Com seus filhos, seu esposo. Você está reservando para ficar conosco, né? Com as mulheres que estão entrando, os homens também que estão entrando, tem aí alguns homens também entrando. Só para recapitular, né? Eu estava fazendo a chamada para o pessoal. A nossa live de hoje é para falar. Eu estou lançando um desafio, doutora Ellen, que fala que é o desafio de 21 dias, né, da mulher virtuosa. A ideia do desafio é trazer para esses tempos que a gente está vivendo, né? A gente sabe muito bem, a senhora que trabalha aí. Eu vou falar de você, tá? Porque eu sou até mais velha que você. Sou até um pouquinho mais velha que você. Bom, nós estamos vivendo um tempo que está sendo muito difícil das pessoas conviverem nas suas famílias, e isso acontece muitas das vezes por falta de um pensamento virtuoso, por falta de autoconhecimento, ficar junto no mesmo lugar. Aqui em Brasília, eu vivo em Águas Claras e ficar em apartamento é muito complicado, né? As pessoas ficam muito juntas e isso vai ocasionando uma certa tensão. E a gente sabe, né? Você que é do desenvolvimento humano aí já tem mais tem um bocadinho de tempo, né? Eu estava vendo lá a sua história, né? No desenvolvimento é bem já de longa data, e a gente sabe que nós temos que saber nos conhecer bastante, né? Termos um conhecimento a respeito de nós mesmos, para a gente saber primeiro conviver conosco, né? E depois conviver com os outros. Eu penso que a dinâmica é essa, né? A dinâmica que eu até queria iniciar hoje na live, né? Trazendo aqui um pouco da palavra de Deus, falando que nós primeiro temos que amar a Deus sobre todas as coisas, né? Se isso não tiver tudo no lugar, não vai encaixar, né? Colocarmos Deus em primeiro lugar na nossa vida e depois amar o próximo como a si mesmo. Só que primeiro a gente tem que se amar, né? E como a gente vai se respeitar e se amar se a gente não se conhece, não sabe como nós estamos funcionando, né? E o que a senhora acha disso? Vamos lá ouvi-la. Primeiro, obrigada, né, pelo convite. Aí algumas missões não são dadas, né? A mim, como sanguínea e como pessoa também, a missão de nunca negar uma fala. A gente faz o possível para encaixar dentro daquilo que é viável, né? Daquilo que a gente consegue. A gente já tentou fazer essa live em outro momento, não foi possível, mas eu acredito que Deus ele traz alguns dons para nossas vidas, né? E a gente precisa respeitar e honrar esses talentos para que isso se frutifique e isso se torne cada vez mais virtudes nas nossas vidas, né? E aí o meu primeiro chamado é esse da partilha, né? Do conhecimento, da partilha do saber, da partilha das experiências. Dentro da minha história eu tenho uma trajetória longa. Eu brinco que... E os meus alunos falam isso. É engraçado que eu vi isso em alguns depoimentos de alunos. Eles brincam assim, parece que ela tem 50 anos. Mas eu sempre tive uma habilidade muito grande de ouvir as pessoas, que é já uma dificuldade grande de um sanguíneo, mas eu sou a neta mais velha, e eu fui criada ouvindo muito as pessoas mais velhas. E eu venho de uma família em que, quando você tem um grupo de pessoas mais velhas, você tem que parar e ficar só escutando. Então, nesse sistema, né, eu tive o privilégio de desenvolver a virtude da escuta muito jovem, muito menina. Então, com 6, 7 anos de idade, às vezes a gente tem hoje, né, nas nossas famílias, tem filho sanguíneo, às vezes a criança ela se intromete ali no meio da conversa de adultos, né? Na minha época isso não podia acontecer. O que para mim foi muito bom, porque eu desenvolvi essa questão, né, da escuta atenta com os elementos. E esse chamado, né, que você está se propondo aí a conduzir um grupo de mulheres para o desenvolvimento das virtudes é um chamado muito interessante.
e que eu não podia deixar de contribuir aqui, né, nesse nosso movimento de partilha e de crescimento. Quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. Quanto mais a gente ensina, mais a gente se responsabiliza pelos outros, pela vida dos outros. Então, são coisas bem importantes aí que têm caminhado nessa nossa trajetória. E o que eu vejo, Ariane, de muito fundamental é nessa busca, né, de uma época de pandemia, de uma época que a gente está tendo de viver nas nossas casas, às vezes apartamentos, é uma busca muito forte sobre as virtudes que nós, enquanto mulheres, podemos e devemos ter numa estrutura em que o nosso ritmo, a nossa percepção, a nossa condução toca o ritmo das outras pessoas da casa, né? Enquanto mulheres, se nós soubermos desse poder que nós temos, né? Não é um poder, digamos assim, autoritário. Ele é um poder instituído, né? A mulher, ela tem essa vocação de prosperidade, de frutificar, da abundância dentro de casa. E quando ela entende esse papel, ela começa a perceber que as suas virtudes, elas meio que são um eixo central das virtudes dos demais dentro da casa, as coisas fluem. As coisas fluem com muito mais facilidade, né? E aí, a seu convite, a gente vem falar um pouquinho sobre essas virtudes em cada um dos nossos temperamentos, né? Dentro dessa... A gente fez... Dentro da escola... Eu tenho uma escola, né, de desenvolvimento humano, que é uma escola online. E aí, dentro da escola, nesse mês de junho, a gente tem um lançamento do curso de temperamentos, que é exclusivo dos alunos. E eles estão, assim, apaixonados, porque o nosso movimento é entender, né, uma estrutura em como é que eu faço para, entendendo esse meu temperamento, desenvolver as virtudes que eu preciso para ser melhor dentro de casa, nas relações com os meus, e também para ser melhor dentro da minha atuação profissional, né, da área em que eu estou trabalhando, do local em que eu sirvo para alguma coisa, no sentido do labor, né, do trabalho. Então, dentro desse movimento, o nosso jogo é fazer com que as coisas eles se entrelacem, né, com que as coisas, entendendo que quem eu sou, eu escolho a virtude que eu preciso para aquele momento. Porque é muito fácil a gente escolher as virtudes que já são mais dóceis a nós, né? Já são mais naturais, são mais da nossa natureza. O difícil é a gente conseguir desenvolver as virtudes que são contrárias, são as mais ousadas, digamos assim, né? Doutora, eu vou falar uma coisa assim, eu já assisti várias lives de você, sou seguidora, e assim, eu passei por uma situação um tanto delicada na minha vida em 2018, né? Eu passei um processo de metanoia. E geralmente a gente passa por esse processo de metanoia quando a gente tem um sofrimento muito grande. O meu temperamento é colérica, né? Eu sou colérica e geralmente a pisa do colérico, né? A pancada do colérico é bem mais forte. Meu Deus, cadê o povo? Vamos ver, cadê o pessoal? Tá chamando, né? Tá. Todo mundo tá me ouvindo bem? Estamos aqui. Oi, que prazer, grande prazer. Tudo bom, Ariane? Eu estava tentando me conectar e eu tive que ir para o 4G, porque a conexão aqui, o Wi-Fi não deu certo, não. Vamos ver. Essas internets adoram pregar umas peças em nós. É verdade. Que prazer, viu? Olha, eu fiquei assim, muito lisonjeada. Cheia de gratidão no coração por você estar reservando aí o seu tempo nesse momento do seu dia, que é para estar com seus, né, com seus filhos, sua esposa. Você está reservando para ficar conosco, né, com as mulheres que estão entrando, os homens também que estão entrando, tem aí alguns homens também entrando. Só para recapitular, né, eu estava fazendo a chamada para o pessoal. A nossa live de hoje é para falar... Eu estou lançando um desafio, doutora Ellen, que é o desafio de 21 dias, né, da mulher virtuosa. A ideia do desafio é trazer
para esses tempos que a gente está vivendo, né? A gente sabe muito bem, a senhora que trabalha aí, eu vou falar de você, tá? Porque eu sou até mais velha que você. Sou até um pouquinho mais velha que você. Bom, nós estamos vivendo um tempo que está sendo muito difícil das pessoas conviverem nas suas famílias, e isso acontece muitas das vezes por falta de um pensamento virtuoso, por falta de autoconhecimento, ficar junto no mesmo lugar. Aqui em Brasília, eu vivo em Águas Claras e ficar em apartamento é muito complicado, né? As pessoas ficam muito juntas e isso vai ocasionando uma certa tensão. E a gente sabe, né? Você que é do desenvolvimento humano aí já tem mais tem um bocadinho de tempo, né? Eu estava vendo lá a sua história, né? No desenvolvimento é bem já de longa data, e a gente sabe que nós temos que saber nos conhecer bastante, né? Termos um conhecimento a respeito de nós mesmos, para a gente saber primeiro conviver conosco, né? E depois conviver com os outros. Eu penso que a dinâmica é essa, né? A dinâmica que eu até queria iniciar hoje na live, né? Trazendo aqui um pouco da palavra de Deus, falando que nós primeiro temos que amar a Deus sobre todas as coisas, né? Se isso não tiver tudo no lugar, não vai encaixar, né? Colocarmos Deus em primeiro lugar na nossa vida e depois amar o próximo como a si mesmo. Só que primeiro a gente tem que se amar, né? E como a gente vai se respeitar e se amar se a gente não se conhece, não sabe como nós estamos funcionando, né? E o que a senhora acha disso? Vamos lá ouvi-la. Primeiro, obrigada, né, pelo convite. Aí algumas missões não são dadas, né? A mim, como sanguínea e como pessoa também, a missão de nunca negar uma fala. A gente faz o possível para encaixar dentro daquilo que é viável, né? Daquilo que a gente consegue. A gente já tentou fazer essa live em outro momento, não foi possível, mas eu acredito que Deus ele traz alguns dons para nossas vidas, né? E a gente precisa respeitar e honrar esses talentos para que isso se frutifique e isso se torne cada vez mais virtudes nas nossas vidas, né? E aí o meu primeiro chamado é esse da partilha, né? Do conhecimento, da partilha do saber, da partilha das experiências. Dentro da minha história eu tenho uma trajetória longa. Eu brinco que... E os meus alunos falam isso. É engraçado que eu vi isso em alguns depoimentos de alunos. Eles brincam assim, parece que ela tem 50 anos. Mas eu sempre tive uma habilidade muito grande de ouvir as pessoas, que é já uma dificuldade grande de um sanguíneo, mas eu sou a neta mais velha, e eu fui criada ouvindo muito as pessoas mais velhas. E eu venho de uma família em que, quando você tem um grupo de pessoas mais velhas, você tem que parar e ficar só escutando. Então, nesse sistema, né, eu tive o privilégio de desenvolver a virtude da escuta muito jovem, muito menina. Então, com 6, 7 anos de idade, às vezes a gente tem hoje, né, nas nossas famílias, tem filho sanguíneo, às vezes a criança ela se intromete ali no meio da conversa de adultos, né? Na minha época isso não podia acontecer. O que para mim foi muito bom, porque eu desenvolvi essa questão, né, da escuta atenta com os elementos. E esse chamado, né, que você está se propondo aí a conduzir um grupo de mulheres para o desenvolvimento das virtudes é um chamado muito interessante e que eu não podia deixar de contribuir aqui, né, nesse nosso movimento de partilha e de crescimento. Quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. Quanto mais a gente ensina, mais a gente se responsabiliza pelos outros, pela vida dos outros. Então, são coisas bem importantes aí que têm caminhado nessa nossa trajetória. E o que eu vejo, Ariane, de muito fundamental é nessa busca, né, de uma época de pandemia, de uma época que a gente está tendo de viver nas nossas casas, às vezes apartamentos, é uma busca muito forte sobre as virtudes que nós, enquanto mulheres, podemos e devemos ter numa estrutura em que o nosso ritmo, a nossa percepção, a nossa condução toca o ritmo das outras pessoas da casa, né?
Enquanto mulheres, se nós soubermos desse poder que nós temos, né, não é um poder, digamos assim, autoritário, ele é um poder instituído, né? A mulher ela tem essa vocação de prosperidade, de frutificar, da abundância dentro de casa. E quando ela entende esse papel, ela começa a perceber que as suas virtudes, elas meio que são um eixo central das virtudes dos demais dentro da casa, as coisas fluem com muito mais facilidade, né? E aí, a seu convite, a gente vem falar um pouquinho sobre essas virtudes em cada um dos nossos temperamentos, né? Dentro dessa... A gente fez... Dentro da escola... Eu tenho uma escola, né, de desenvolvimento humano, que é uma escola online. E aí, dentro da escola, nesse mês de junho, a gente tem um lançamento do curso de temperamentos, que é exclusivo dos alunos. E eles estão, assim, apaixonados, porque o nosso movimento é entender, né, uma estrutura em como é que eu faço para... entendendo esse meu temperamento, desenvolver as virtudes que eu preciso para ser melhor dentro de casa, nas relações com os meus, e também para ser melhor dentro da minha atuação profissional, né? Da área em que eu estou trabalhando, do local em que eu sirvo para alguma coisa, no sentido do labor, né? Do trabalho. Então, dentro desse movimento, o nosso jogo é fazer com que as coisas, eles se entrelacem, né? Com que as coisas... Entendendo que quem eu sou, eu escolho a virtude que eu preciso para aquele momento. Porque é muito fácil a gente escolher as virtudes que já são mais dóceis a nós, né? Já são mais naturais, são mais da nossa natureza. O difícil é a gente conseguir desenvolver as virtudes que são contrárias. São as mais ousadas, digamos assim, né? Doutora, eu vou falar uma coisa assim, eu já assisti várias lives de você, sou seguidora, e assim, eu passei por uma situação um tanto delicada na minha vida em 2018. Né? Eu passei um processo de metanoia. E geralmente a gente passa por esse processo de metanoia quando a gente tem um sofrimento muito grande. O meu temperamento é colérica, né? Eu sou colérica e geralmente a pisa do colérico, né? A pancada do colérico é bem mais forte, porque é um temperamento de pessoas que geralmente são muito soberbas, né? E pessoas que julgam muito. E por mais que a gente tenha a educação, porque, né, os pais da gente não brincaram na educação, não. Na nossa época, o simpó pegava forte, né? E aí, o que acontece? Então, a gente meio que guarda muito, mas o que acontece? Foi uma perda de um filho. Eu passei por uma gravidez, eu fiquei até 41 semanas com o bebê, ele nasceu com asfixia gravíssima, e eu fiquei durante 2 meses na UTI, né? Eu já tinha passado na UTI com a outra filha que nasceu com 27 semanas. Eu tenho umas histórias de UTI. Eu sou mãe intensivista, né? Já passei 3 meses na UTI. E Deus foi me forjando, né? A partir desse momento, não que a Auriane, antes Gabriel, né? Porque o meu filho se chamava Gabriel, fosse uma mulher diferente, né? Mas existe, na verdade, igual nós temos... Hoje foi a palavra, né, da celebração da Santíssima Trindade, aquela parte de Nicodemos, né, que Jesus fala assim, se você não nascer de novo, você não verá, né? É preciso nascer de novo, né? E eu penso que esse momento da minha vida foi o momento que a Auriane nasceu de novo, né? E nesses momentos que eu fiquei 2 meses... na UTI, eu não faltava a missa, né? Eu recebia a Eucaristia todo dia e isso depois eu continuei, agora nesse tempo de pandemia não estou fazendo isso, mas não é simplesmente o receber a Eucaristia ou estar em missa, mas é verdadeiramente você buscar esse autoconhecimento. A partir de então eu comecei a me conhecer, né? E eu penso assim e por isso que é importante essa troca de conhecimento, porque talvez para os temperamentos cada um funciona de um jeito, cada pessoa funciona de um jeito, e é exatamente isso, né? Mas os temperamentos não mudam, a verdade é essa, você nasceu, você vai morrer, não é igual uma análise de perfil comportamental, né? Que às vezes muda, né?
Mas o temperamento a gente nasce com ele, só que a gente às vezes não se reconhece. E quando a gente passa por um sofrimento muito grande, uma coisa que é como se fosse a gota d'água na sua vida, você começa a ver o seu biológico, o seu mineral, o seu animal que está dentro de você, e você às vezes escondia tanto que nem você sabia, né? Então, é importantíssimo. Então, por isso que eu estou promovendo isso. E olha, Deus é bom demais que me coloca pessoas como a senhora no caminho, né? Como você. Falei que ia chamar você. É o respeito, né, gente? Não é mole, não. A gente foi criada assim, né? Não tem jeito. Não é mole, não. Eu passei por uma fase. Eu tive a minha primeira filha defendendo meu mestrado, né? A Mariane eu tive em 2011. Então, assim, não é mole, essa parte acadêmica aí é bem complicada mesmo, mas o que eu quero falar para a senhora e para as pessoas que estão nos ouvindo é que nós, às vezes, escondemos muito o nosso comportamento, o nosso instinto, às vezes ele fica muito escondido, né? Principalmente, eu fiz uma análise corporal, né, daquele O Corpo Fala, e tem alguns traços que escondem isso mesmo, né? E eu tenho muito do traço masoquista, que é o traço do que sofre, né? Que guarda, que né? Sente, mas aí quem controla esse colérico que quer explodir, né? Esse outro traço. Então, assim, que são frutos mesmo da nossa natureza, de como nós fomos constituídos. E nós somos esse misto complicado, porque não é fácil a gente se analisar, não. Na verdade, aqui a nossa live não é para a gente responder assim qual é o seu temperamento, não. É, na verdade, uma forma da gente falar genericamente como que funciona a situação. Ontem, na chamada, eu falei um pouco disso, né? Falei dos 4 elementos, né? Mas é importante esse autoconhecimento, né? Não precisa você sofrer, minha gente. Não precisa você perder um filho para você sofrer e você sentir na pele quem é você, né? Mas eu acho que os coléricos são assim, né? São Paulo, né? O nosso apóstolo São Paulo, ele é um exemplo disso, né? Quanto que São Paulo teve que sofrer para ele ver na carne quem era verdadeiramente ele, né? E nós temos um São Paulo extremamente humilde, né? Quando você vê lá a Carta dos Romanos, você vê um outro São Paulo, né? Então, eu penso que a gente não precisa disso, mas que esse forjar, né, de Deus em nós, ele vai acontecer. Não adianta a gente querer fugir da raia. Uma das coisas que eu aprendia com a minha avó, naquela época em que eu ficava desenvolvendo a minha escuta de sanguínea, é que ela dizia sempre assim: minha filha, você pode escolher, ou aprende pelo amor, ou aprende pela dor. E nesse sentido, a gente tem que entender a estrutura de quando Deus está nos convocando para o aprendizado, né? Quando as situações da minha vida estão me convocando para o aprendizado. Quando o cotidiano me convoca para o aprendizado. A própria história da vida real, a escola, ela é muito disso, né? Dá para a gente aprender muito e muito rápido se a gente começa a observar as coisas que estão ao nosso redor no cotidiano e começa a fazer daquilo uma experiência frutuosa. Começa a fazer daquilo um sentido de verdade, de se localizar na vida real, ao invés de a gente ficar vivendo em pilotos automáticos na vida, né? Quando a gente leva choques muito grandes, choques que, como diria minha avó, foram pela dor, né? Foi porque, de alguma forma, num dado momento da nossa vida, a gente viveu no piloto automático. Eu tenho um aluno novato, que eu estava lendo agora uns comentários dos alunos, e ele é colérico também, e ele me relatava que, antes de me conhecer, ele sabia que estava faltando uma peça, uma parte, porque ele estava vivendo a vida no piloto automático, que para um colérico isso é realmente inadmissível, né? Contra a natureza. E o colérico, ele sempre tem esse instinto da produção, né? Do ousar, do fazer. E aí, nesse movimento, ele falava que estava vivendo a vida no stand-by, porque ele tinha alcançado um platô específico da carreira, e que eu vim trazer para ele esses elementos, né? Do acordar para o não piloto automático, do acordar para o aprendizado que a gente pode ter no cotidiano, o acordar para o momento em que a gente olha para a vida real em pequenos detalhes e começa a ficar presente, a evoluir com esses pequenos detalhes. Alguns alunos brincam assim que como é que eu enxergo as coisas que eles não estão vendo de uma forma tão diferente? Desenvolver esse olhar para a vida, né, vai fazendo sentido, porque às vezes a gente tende
a enxergar na nossa inteligência, na nossa questão espiritual, na nossa fé ou na nossa própria religião, porque quando a gente tem essa relação é mais chamado de religião do que fé, espiritualidade, a gente acha que aquilo lá ela é uma âncora que vai nos levar ao céu, né? E quantos de nós vivemos a nossa religião? Eu particularmente tive várias experiências dessa. Vivemos a nossa religião só como um pragmatismo, né? Vivemos a nossa religião só como uma válvula de escape, às vezes só como uma tentativa de fazer o que é melhor, o que é certo, mas não entendemos o que é realmente espiritualidade, não entendemos realmente o que é essa experiência para com o Cristo, né? No nosso caso, e no caso da maioria dos meus alunos aqui, que são unanimamente cristãos. E nesse movimento, a gente olhar que não adianta, é bonitinho a gente dizer-se católico ou evangélico, é bonitinho a gente dizer-se cristão. Difícil é a gente querer pegar o caminho do Calvário. Difícil é a gente ousar dizer que para ser um cristão de verdade, eu tenho que imitar a Cristo. A gente só se lembra de imitar a Cristo na hora dos milagres. Na hora da bodas de Caná, a gente quer ser Cristo. A gente não quer ser Cristo no caminho do Calvário. A gente não quer ser Cristo na hora da crucificação, na hora das chicotadas. E aí, se a gente não aprende pelo amor, né, em cada detalhe desse, porque o amor, ele não quer dizer que ele vai nos livrar de uma caminhada, de um sofrimento final, porque o sofrimento nessa vida é inevitável, né? Nós estamos nessa vida material exatamente para a purificação da nossa alma, exatamente para a purificação do nosso espírito. E se a gente não vai matando em nós essas tendências que são próprias do nosso humano, que são próprias dos nossos temperamentos, e vai criando um acervo de virtudes, e vai criando um acervo de desenvolvimento espiritual, a gente realmente não vai chegar no final da conta e aprender. E aí Deus vai fazendo, né, do jeito dele. Para alguns, ele vai ter que puxar um tapete. Eu tive o meu primeiro filho foi também de UTI, né, o Tim, na época. E eu moro perto, né, de Brasília, 180 quilômetros, e aqui não tem UTI, então eu ainda tive que passar as pressas para lá, porque era parto de emergência, né, ele nasceu de 7 meses também. Então são experiências que vão nos acordando para a vida, que vão nos acordando para uma vida de verdade. Eu brinco que eu não prometo para nenhum cliente meu, nenhum, que o sofrimento dele vai ser diminuído, ou que eu vou resolver, né? E ele vai viver uma vida maravilhosa, linda a partir daqui. Eu prometo para todos eles que eles vão encontrar a melhor forma de olhar para os problemas e de lidar com eles. Por quê? Porque senão eu vou estar forjando um processo anticristão, né? E muito me preocupa, sabe, Ariane? Nós duas somos católicas. Eu tenho muitos clientes evangélicos, tenho pastores, inclusive, que eu presto consultoria, que eu mentoro. E dentro de várias denominações, tanto da fé católica quanto da protestante, eu percebo que muitas vezes as pessoas querem vender uma estrutura de prosperidade infinita aqui nessa vida, né? Isso é impossível para nós. Isso é impossível porque nós não viemos aqui para isso, né? Nós estamos nos enganando com relação à nossa própria fé. Nós viemos aqui foi para, entendendo, nos conhecendo, purificar as nossas mazelas, né? Melhorar as nossas más inclinações, que seja a petulância do colérico, que seja a falta de tom, de tato do sanguíneo, né? A falta de perseverança do sanguíneo, que seja a leseira, a preguiça do fleumático, que seja a má vontade, né? A rigidez do melancólico, aquela chatura de achar que está tudo ruim, né? Essa questão da reclamação, que cada um de nós sabemos onde bate, mas cada um de nós tem a opção de alimentar isso, viver nisso ou frutificar a partir disso, né? Esses nossos temperamentos, que são territórios da nossa vida, né, são chão, é como se fosse o chão que a gente nasce. A gente tem a opção de, entendendo cada um deles, construir esse movimento. Porque, vamos pensar a nível Brasil, eu tenho uma região aqui que eu atendo muita gente que é da área agrícola, né? Muitos fazendeiros, agrônomos, então eu sempre trago essas metáforas mais rurais para eles. Mas vamos pensar, a gente tem vários tipos de solo, né? A gente tem solo
que são mais pobres, né, a nível mineral, a gente tem solo que são mais úmidos, a gente tem solo que são mais áridos, né, mais sertão. E, independente disso, a gente tem como modificar esse solo para um bom plantio, né? Que seja uma lavoura, que seja uma pastagem, que seja uma floresta. Por quê? Porque a gente traz insumos para implementar nisso, para fortalecer aquelas estruturas. E a mesma coisa quando a gente trata dos nossos temperamentos. Quando a gente estrutura os temperamentos e a gente cria um movimento de olhar para aquilo e pensar que aquilo é só terra para plantio, para cultivo, aí a gente consegue trabalhar. A gente consegue desenvolver os nossos talentos em cima disso. Estou vendo aqui, ó, a Poliana acabou de chegar. Nessa semana a gente vai ter lives também sobre talentos de acordo com os temperamentos. Vamos falar sobre as virtudes de cada temperamento com o Rafael. Então, são elementos que a gente vai colocando, acrescentando nesse chão. Porque de nada adianta a gente passar por um processo de conhecimento e querer justificar quem nós somos. Eu vejo muito isso. As pessoas tendem a justificar quem nós somos por causa do temperamento ou por causa do trauma que ela teve na primeira infância. Ai, mas eu sou masoquista, então eu sempre vou carregar tudo nas costas. Ah, mas eu sou um rígido, eu sempre vou ter medo de traição. Né? São estruturas que a gente precisa compreender para caminhar e não compreender para justificar, né? Então essas são as coisas que a gente tem que cuidar muito. E também, assim, né, trazendo essa questão dos temperamentos, né, entender a si para não transferir o nosso problema, o nosso defeito dominante para o outro, né? Isso os temperamentos, né, na linha horizontal lá do seco, gosta muito de fazer, né? Porque é a questão do julgamento, né? E você sempre vai se justificar colocando o outro no meio do caminho. Então, assim, trazer essa ideia, né, do autoconhecimento para você melhorar a si, né? Você forjar, né? Você se forjar, você ser diferente, você criar essa maturidade para você ser melhor. Né? Tem aqui participando também, tem uma amiga minha que chama Suelen, que ela fez um programa Magra é a Mãe, e ela fez porque ela é mãe também de UTI, e pensando nos filhos. Então, eu também faço diferente pensando na minha família, pensando nos meus filhos, né? Nós precisamos pensar no outro, mas pensando no outro, se forjando, pensando no outro, fazendo em si melhor, fazendo de você melhor, né? Trabalhando esse eu, porque a gente costuma muito apontar o outro, né? E eu ouço muito, né, assim, as pessoas, né, Sorrir para a Vida, Canção Nova, gosto muito de ouvir, né? E na própria palavra de Deus, né? Bom, isso tudo fala da palavra de Deus, né? Esses programas, mas assim, na própria palavra de Deus fala a respeito desse conhecer a si mesmo, né? Santa Teresa fala muito do autoconhecimento, né? Esse livro aqui, O Temperamento que Deus lhe deu, ele é um livro que ele vem lá na introdução falar dessa questão de Santa Teresa, que ela até fala assim, quem acha que vai ao céu sem antes entrar em si, né? Quem quer entrar antes no céu, sem antes entrar em si mesmo, se engana, é um tolo, né? Porque verdadeiramente a gente precisa se conhecer e também fazer sempre pensar que o outro é melhor do que a gente. No sentido que eu falo, assim, pensar que o outro é melhor, não porque você vai se desdenhar, não é verdade, mas no sentido de ter o outro em boa conta, né? E nesse momento eu até costumo falar para o pessoal, né? Assim, falo da minha vida, falo para minhas filhas, né? Seguirem esse ensinamento. E até uma regra de ouro que eu vou colocar, e eu já até falei na live do Fundamento do Desafio, que é pensar sempre bem do outro, falar sempre bem do outro e desejar sempre bem ao outro. Isso a coisa mais difícil do mundo, é isso. Tá colérico, então? A coisa mais difícil do mundo. É um exercício realmente de violência, né? Mas para quem quer ser, né, trilhar um caminho de perfeição, a gente tem que fazer violência todo dia, né? É muito difícil. O tal do sanguíneo é muito exibido, né? Então eu já vou avisar que Santa Teresa d'Ávila é sanguínea, tá? Porque eu sou dessas. A natureza do sanguíneo, ele não deixa. Ele, olha, a pessoa parece pavão, né? Ele quer ser o exibido mesmo. E aí tem uma coisa que eu sou muito apaixonada que ela traz,
né, dessa questão das moradas. E a estrutura das moradas é uma estrutura que às vezes nos falta quando a gente pensa no autoconhecimento, sabe, Oriane? Eu fico vendo, as moradas, elas perpassam um caminho de maturidade. Tem algumas estruturas, né, dentro da psicologia, da linha tomista, principalmente, a gente consegue caminhar num processo de evolução. E se a gente entende os processos das moradas, se a gente entende essa percepção, eu começo a ver que aquilo que eu aprendi, eles são peças de um quebra-cabeça do autoconhecimento. Então, eu vou juntando essas peças, né? Desde mapeamento, DISC, traços de caráter, temperamentos, tudo isso são peças desse quebra-cabeça. Eu vou montando. Aqui eu tenho um que os meninos, os meus 3 aqui de casa montaram, que é um de 1000 peças, muito lindo. E aí, depois que a gente terminou de montar a gente não, porque eu só fiquei olhando dessa vez, eu só fiquei fazendo os stories deles. Não me deixaram pôr a mão. Então, todo mundo montou, eles demoraram 13 dias para montar esse quebra-cabeça de 1000 peças. Óbvio, intercalando aí nas rotinas do dia, então paravam alguns momentos para montar. E quando se cansavam, né, saía, um vinha, o outro ia. Então, foram 13 dias de trabalho, montaram na mesa. E quando terminar de montar, eu fiz o enquadramento do quebra-cabeça, para a gente colocar num quadro, tá bem bonito aqui no escritório de casa. E aí, eu gosto muito que a gente entenda esse movimento assim. Tudo que eu sei sobre mim, tudo que eu sei, por exemplo, dos dons do Espírito Santo que Deus me dá, que eu coloco a serviço no meu ministério, que eu desenvolvo, que eu coloco a serviço no meu trabalho, seja da minha liderança, seja da minha estrutura de trabalho pastoral ou profissional, né? Seja dentro da minha casa, servindo bem aos outros, tudo isso são peças do quebra-cabeça. E o quadro, né? Aquilo que eu usei de quadro, né? A base embaixo de madeira, a moldura ao redor, o vidro de cima, esse é o lugar adequado para se pegar todas essas peças e conservar. Esse lugar adequado, ele tem muito a dizer sobre o caminho que Santa Teresa d'Ávila nos propõe, que é o caminho de perfeição, né? Existe um caminhar, né, das 7 moradas que ela nos conduz, que é como se fosse o lugar ideal para colocar esse quebra-cabeça. Porque às vezes a gente monta o quebra-cabeça e depois ele simplesmente vai ser desmontado e vai ser encaixotado de novo. Às vezes a gente monta o quebra-cabeça e desiste no meio quando ele está grande ou difícil demais. Esse mesmo era 1000 peças, né? Então era muito difícil. Paisagem, muito melindroso ali a busca. E se nós não buscarmos uma estrutura de o para quê dessas peças, né? Para onde essas peças, todas que a gente vai juntando, nos leva, a gente perde uma função de olhar frequentemente para aquilo, de estar a serviço com aquilo e uma função de eternidade. Por que a gente enquadrou o quebra-cabeça? Óbvio, é uma coisa material, ele nunca vai ficar para a eternidade. Mas a tentativa de que aquela memória de 13 dias em que estava o Sérgio e os meninos brincando juntos, de 13 dias em que eles se propuseram um desafio, deram o melhor de si, perderam a paciência, voltaram, né? Aí a gente tem um sanguíneo, a gente tem um colérico, a gente tem um fleumático. Então, nessas estruturas, quando eu olho para esse quadro pronto, eu rememoro, é como se eu eternizasse aquele momento da busca. E se a gente entende o caminhar de Santa Teresa d'Ávila nessas moradas e olha para aquilo como uma proposta de vida de verdade, a gente começa a eternizar esse quebra-cabeça que a gente montou. Tem um curso do Padre Paulo Ricardo, que talvez tenha sido um dos cursos mais brilhantes que eu fiz na vida, eu vou até indicar, que se chama Engenharia da Santidade. Tem ele 1 e o 2. Uhum. Só de falar do curso, eu me arrepio. Olha isso, a pessoa. É um dos cursos mais maravilhosos da vida. O Padre Paulo Ricardo, ele tem uma presença muito forte na minha vida. Primeiro porque ele salvou a minha tese de doutorado. Se não fosse ele, eu tinha feito uma tese herética sem saber, por burrice mesmo. Então, no meio do doutorado, eu tive que consertar tudo, jogar muita coisa pro alto, e você sabe que estresse é esse, quando você tem que ir no meio do caminho, né, mexer numa tese. Foi, assim, divisor de águas para minha vida intelectual. Isso foi em 2016, e de lá para cá eu nunca perdi nenhum dos cursos que ele dá, e eu tenho também uma outra propriedade que eu já vou dizer para todos, façam e refaçam os cursos. Eu sempre tenho uma meta,
com a sanguínea desenvolvendo virtudes, eu sempre tenho a meta de concluir os 100%, porque lá você vai fazendo o curso, ele vai marcando, né, quanto por cento você fez. Então, eu tenho essa meta de concluir os 100% sempre, mas eu sempre refaço os cursos, porque eles são muito importantes para a nossa caminhada. E é Engenharia da Santidade. Tem o 1 e o 2, tá, Maria Ângela? Magnânimos. Perfeito. A plataforma dele tem vários cursos, né? Eu já assino, já tem 2 anos que eu assino. Então, e eu sou igual você, eu também faço isso. Eu volto e eu falo, gente, eu não peguei da primeira vez isso, né? Porque sempre a gente vai amadurecendo, vai aprendendo. E, de fato, ele tem uma... É engraçado que a gente não observa, às vezes, isso muito em outras pessoas, mas ele tem uma propriedade, assim, que você parece que você fica, assim, hipnotizada, às vezes, né? Porque aquilo penetra em você tão profundamente que realmente você fala, eu preciso sair dessa minha vida, né? Que só me justifico. Eu preciso ver a coisa ali para frente, né? Tem 7 anos que eu trabalho com empresas familiares, né? Então, eu presto consultorias para essas empresas e, às vezes, são consultorias muito tristes. Eu pego situações muito boas, às vezes, de um negócio, né? Que realmente a família quer aumentar a lucratividade do negócio, estreitar mais a questão familiar. Então, aí é lindo. Mas também, Deus me convoca também para alguns chamados muito delicados, do tipo conciliação e divisão de bens patrimoniais, estruturação de sucessores familiares pós-morte. Então, são coisas muito traumáticas. A gente tem guerras onerosas dentro de algumas empresas familiares por causa dos patrimônios e de quem vai assumir, porque não foi desenvolvido antes o processo de sucessão familiar. E quando eu chego, né, nesses lugares, em qualquer empresa que eu esteja fazendo algum trabalho, algum treinamento, a minha missão é sempre essa, né? Como é que eu faço uma tradução daquilo que o Padre Paulo ensina dentro do curso, né, de Caminho de Santidade, da Engenharia de Santidade, dentro daquilo que Santa Teresa ensina da caminhada das moradas, para a vida da pessoa, porque, na verdade, ela nem sabe que ela veio nessa vida para ir para o céu. Na verdade, isso foi apagado das memórias, dos corações de muitas e muitas pessoas, muitos e muitos empresários. Então, dentro da minha proposta de trabalho, ao longo desses 7 anos, eu sempre faço essa tradução, sabe? Como é que eu faço para levar essa pessoa para o céu aqui? E para ela entender que todo esse patrimônio milionário, ele é só um meio para servir mais e melhor. Ele é só um meio para você fazer o que você pode naquele momento, naquela estrutura. E esse movimento, ele é muito forte, porque eu preciso mexer nas estruturas individuais de cada um, né, dos empresários, ou às vezes são empresas pequenas, né? Mas se eu não entendo esse meu para quê, esse caminho, né, de amadurecimento na fé, enquanto pessoa, né, para não usar todos esses conhecimentos. Eu tô cansada de ver, né, gente, às vezes até gente boa, assim, colegas profissionais, mas usando os ensinamentos. Por exemplo, o Elton, a Vanessa, foram meus colegas. Eu criei o Corpo Explica junto com eles em São Paulo. Ajudei a estruturação metodológica. E são amigos, né? E às vezes a gente vê algumas pessoas usando o conhecimento para muleta para as pessoas. Isso é um aprisionamento, assim como algumas igrejas, né, fazem isso com a fé, assim como alguns lugares fazem isso com a prosperidade. E a nossa missão enquanto católicos, né, enquanto cristãos verdadeiros, porque eu tenho muitos clientes que são pastores, são dignos nessa estrutura, né, eles conseguem fazer esse trabalho de verdade, é mostrar o caminho da verdade, né, essa busca para a verdade, essa busca para sermos melhores, essa busca do autoconhecimento não para mim, mas para fora. Não adianta me conhecer se eu não me coloco a serviço. Né? E o estar a serviço é isso, né? O que eu posso fazer de melhor se eu só puder ficar em casa, ser dona de casa? Né? O que eu posso fazer de melhor se eu não puder trabalhar agora em tempos de pandemia? O que eu posso fazer de melhor se eu tiver que trabalhar 14, 18 horas por dia, né? Mari tá aqui na live agora, seu lindo. O que eu posso fazer de melhor, né? Ele tá trabalhando umas 18, 20 horas por dia. Dormir que é bom nada. Então, esse é o nosso trabalho, né? O trabalho de fazer as coisas para fora, para que o outro acorde para a vida. Porque a nossa vida, ela pode passar num piscar de olhos, né? O Gabriel esteve conosco por alguns momentos e ele tinha uma missão nessa vida. Quando o Gabriel vem, ele vem
E o próprio nome já diz isso, hein? O que é Gabriel, né? Nessa vida. Ele já vem com esse encargo de anunciar uma boa nova. Por mais que a boa nova seja muito doída, muito sofrida, se a gente dá uma função para essa boa nova, se a gente dá um para quê para essa dor, para essa cruz, né? Um para quê da eternidade, dos olhos de quem quer viver com Cristo na eternidade, aí as coisas se explicam. Porque se não for assim, a gente vai viver desesperado, em depressão, em dor, em lamúria, próprias da nossa carne, né? Próprias da nossa constituição do ser matéria nessa vida, né? Então, vamos lá, né? A começar em mim quebra corações, né? Para que sejamos todos um. Então, o nosso coração precisa ser muitas vezes quebrado, né? Mas tem de começar por mim, né? A autorresponsabilidade, né? O entender que quem precisa mudar não é o outro, né? Se o meu redor, eu já fiz até um vídeo que eu falo sobre a metáfora das janelas quebradas, né? Que se há um ambiente depredado, esse ambiente tende a depredar cada vez mais, né? E às vezes o ambiente depredado sou eu. Eu sou a janela quebrada. Então, é interessante, né, esse conhecimento, e a gente vai entrar agora nesse conhecimento, né, doutora? Vamos falar dos 4 temperamentos e falar no sentido, né? Que bom estar todos aqui juntos, né? Vocês que estão aqui, tenham certeza que nós estamos aqui para, né? Porque nós fomos escolhidos, né? Essas 28 pessoas que estão aqui são pessoas escolhidas para ter esse aprendizado para melhorar, né? Quem vai continuar com a doutora Ellen no curso de temperamentos, quem continuará comigo no desafio também, que eu vou falar também mais sobre os temperamentos, mas no entendimento de que precisamos, né, quebrar verdadeiramente o nosso coração no amor, né? Porque essa é a proposta de Cristo, né? Cristo nos propõe, né? Ele morreu na cruz, né? Deus colocou o seu único filho, né, para que morresse na cruz por amor, né? E então esse sofrimento, todo esse sofrimento que a Oriane passou, todo esse sofrimento que a Ellen vê e também passou na vida dela, a vida dela também não foi e talvez não seja uma vida fácil. E nem fácil. será. Trabalhar, né? Trabalhar com outras vidas não é fácil e ainda gestar essa vida dentro da família, porque você tem 2 adolescentes. Eu sou professora, eu sei como é complicado essa galerinha aí. Eu dou aula para ensino médio e fico lá entre ensino médio e 9º ano e eu pego geralmente essa idade mais complicada, né? E não é fácil, não é fácil. E se nós não tivermos Deus como centro do nosso querer, do nosso propósito, a gente vai acabar quebrando as pernas e desestruturando toda a nossa família. Nós, mulheres, né? E vocês, homens que estão aí, sabem disso, que se nós não tivermos, né, com essa têmpera moderada, com esse nosso ânimo moderado, de tal forma, né, que a gente esteja bem, a casa vai dar um abalo geral, né? Até porque eu não sei como que é aí contigo, mas aqui as meninas sempre vêm a mim primeiro, né? Então, assim, é como nós fôssemos realmente essa referência, né? Então, a gente precisa estar bem. Nós precisamos ter muito certo esse comportamento, esse autoconhecimento, porque todos os movimentos que a gente faz, as nossas crianças, elas estão vendo, né? Essa semana passada eu gravei uma fala espontânea da minha menina de 4 anos, ela falando de massa magra, de massa gorda. Foi engraçadíssimo, porque ela vê eu me cuidando, ela vê que todo dia de manhã eu acordo, vou lá fazer, e eu acho que eu nunca entrei nessa conversa de massa magra com ela. O ouvido deles é biônico, né? Vida de oração, Ellen. Ó, eu acordo porque ela acorda sempre cedo, então eu acordo geralmente assim entre 5 a 6 horas da manhã, porque senão eu não consigo ter intimidade. Porque ela vem e fica do meu lado, ela, vamos rezar, e a reza dela é assim, ó, numa velocidade. Então eu não quero isso, eu quero ter intimidade, então assim, eu acordo antes. Mas assim, ela percebe, a de 8 anos também, percebem, né,
que isso é importante. Então, todo momento elas ficam me lembrando de certas coisas. Então, quando começa em mim a mudança, gente, tenha certeza que tudo ao seu redor mudará. Depois vocês vão me contar aí. Mas muda, gente, não tem jeito. A vida é diferente. Eu não sei você, Ellen, mas eu, assim, que percebo, né, essa mudança, né? Essa minha metanoia, assim, que foi, ó, uma coisa assim, parece que a Oriane antes de Gabriel, a Oriane depois de Gabriel. E aí, o que eu percebo, né? Eu percebo muita mudança, né? Na minha forma de atuar como mãe, as minhas filhas, e essa percepção, elas são esponja mesmo, não tem jeito. Então, assim, a percepção que eles têm de nós, né? É muito interessante, assim. Você tem meninos e eu tenho meninas, né? É diferente, né? Porque geralmente os meninos eles falam. Tem essa idade aí de adolescência é engraçado. Eu nem sei como que funciona aí na tua casa, mas assim, geralmente eles têm vergonha de falar certas coisas. Então, assim, é engraçado o jeito dos nossos filhos, mas é importante quando nós estamos falando de coisas boas e buscando esse caminho de perfeição, né? E o caminho das virtudes, a gente consegue também mudar, né? O nosso meio vai ficar também mais virtuoso, né? A gente... Aqui em casa, os meninos, eu brinco que se eles... Eu dou alguns treinamentos presenciais, né? E aí, com esse negócio da pandemia, a gente teve 3 cursos, turmas grandes, que foram paradas, né? Por causa da questão do Covid. Já estavam marcadas, o pessoal já tinha feito as inscrições e tudo. Mas o pessoal colocou aqui, os alunos daqui da escola, né, que tem muita intimidade com os meninos e tudo, eles mandaram assim: ei, doutora Ellen, a senhora se safou, hein? Porque com mais um treinamento o Heitor ia tomar seu microfone e dar o curso inteiro. Porque ele tem uma habilidade gigantesca. Estou lá no meio do treinamento e eles trabalham conosco. É sanguíneo, com certeza, né? Eles trabalham conosco tanto na escola quanto na clínica, que a gente tem uma clínica também da área da saúde, quanto nos treinamentos. Eles estão sempre conosco. Eu e o Sérgio, nós temos sociedade em 2 empresas. Uhum. E os meninos trabalham nas 2 com carga horária, enfim. E aí a gente, trazendo algumas conversas, né? Eles brincam que rapidinho eles vão tomar meu lugar, porque aprendem com muita profundidade as coisas, né? Muito rapidamente. E aí a gente tem algumas discussões muito profundas que eu sei que não é corriqueiro, porque na verdade eu trabalho com uma coisa que é uma vivência. Todo o meu trabalho, ele é uma coisa cotidiana. A minha vida de dentro de casa também é meu trabalho, porque é tudo muito misturado. Como eu trabalho com essa questão da vida real das pessoas, né, de como as relações familiares se dão, como os negócios se dão, não tem como separar, né? Eu ensino para os meus clientes separar no início, mas depois não tem como separar, e esse é o flow. E a gente percebe assim, ontem a gente estava tendo uma discussão, nós fomos para a fazenda, e aí viagem para a roça é ótimo, porque não tem internet, a gente fica conversando muito, né? E aí, nas falas, as conversas são sempre assim, não, porque você é um sanguíneo rígido, e aí, mas você é um fleumático rígido com temperamento. E eles vão cruzando todos os dados e trazem informações que você fica... Nem eu falei... Boa análise, agora eu vou usar essa dentro dos cursos. Eles fazem essa estruturação, né? Essa percepção das coisas. Aqui, ó, a Mari está perguntando, né? Precisamos ser perfeitos, né? É muito complicado. Ô, Mari, eu vou te indicar esse livro, tá? A Busca da Perfeição e Ser Perfeito tem uma dicotomia que eu quero levantar aqui para vocês, inclusive por causa dessa colocação que você fez aqui, né? A gente está num mundo em que há uma distorção de significados das palavras, né? Há uma distorção dos radicais das origens das palavras. Então, quando a gente fala em busca de perfeição, não é busca de ser perfeito nesta vida. Entende isso? Não é busca de ter por exemplo, Ellen ser a mãe perfeita. Não é isso, tá? A busca da perfeição é a busca do se assemelhar ao Cristo para o pós-vida. Quando este corpo morre, né, essa matéria morre,
a gente entende que a gente tem uma alma e que essa alma continua. Então, essa é a busca da perfeição. E, às vezes, eu vejo que a gente tem um discurso muito modernista em cima da perfeição, dizendo que, mas ninguém é perfeito. Mas, peraí, eu sei que ninguém é. Óbvio, somos todos humanos. Ninguém aqui nem é Deus, nem semideus. O Heitor tá lendo uma saga inteira ali de Percy Jackson e companhia, né, da mitologia grega. Nenhum de nós tem superpoderes, né? Alguns místicos, né, dados pelo Espírito Santo, enfim. Mas nós mesmo, réis mortais, aqui não temos superpoderes. O que nós temos é, todos os dias, que corrigir o nosso erro. Corrigir a nossa preguiça de ser uma mãe melhor. Corrigir a nossa preguiça de levantar para ir lá corrigir o filho que está precisando. Corrigir sempre a nós mesmos, como a Oriane colocou aqui no início, né? É sempre para mim, para que a gente olhe sempre para a busca da perfeição. Porque o caminho de santidade é a busca da perfeição. Não tem jeito, né? E não quer dizer ser perfeito aqui. Quer dizer caminhar para isso. Enquanto cristãos, a gente nunca pode perder isso de vista, porque o mundo de hoje, ele deturpa o conceito de perfeição para que a gente desista do nosso caminho de santidade. Porque senão a gente usa aquela esmola lá do autoconhecimento, Oriane, que é assim, mas eu sei que eu sou humano, então eu nunca vou ser perfeito. Aí eu abro mão de querer ser uma pessoa melhor, né? Aí eu uso isso como desculpa para ser uma esposa mais compreensiva, menos estressadinha enquanto sanguínea, menos mandona, e aí a gente não caminha, não evolui. Então, é nesse sentido. A gente separar esses dois conceitos e caminhar para esse desenvolvimento é o que vai fazer mais sentido. Porque aí a gente entende de verdade o que a gente está fazendo aqui, para onde a gente está indo, né? Não existe perfeição humana, né? E a nossa meta é o céu. Então, nesse sentido, caminho de perfeição, que é traduzido até pela Santa Teresa d'Ávila, ela coloca caminho para a santidade, porque nós somos chamados à santidade. Todo mundo tem o seu propósito inicial aí, é o chamado à santidade. Então, é nesse trilhar. Mas até o momento que a gente estiver respirando, né, a gente vai estar sendo humano. E ser humano é não ser perfeito, né? A perfeição está realmente em Deus, né? Então, é nessa meta que a gente tem a alcançar. Então, vamos lá para os pilares, né? Já que a doutora Elly vai fazer o curso aí com os alunos, vamos... com essa questão dos 4 elementos, né? Tales de Mileto, que fala lá dos elementos do fogo, da água, do ar. E aí, vamos lá ver mais ou menos como que funciona isso nos temperamentos, porque a nossa live está quase. Eu vou avisar que só falta 8 minutos. Vamos lá, vamos a algumas coisas. Eu gosto de live, assim, fora do horário. Normalmente, esse é o meu horário fora do horário. Tecnicamente, eu estou em outro tipo de trabalho que não seja lives, esse horário, mas a gente já estava tentando há um tempo, então eu quis voltar aqui. Mari, já estamos íntimos, você viu que já chamei de Mari aqui, né? O livro é Caminho de Perfeição, mas ele é um livro difícil de ser lido. Se você não adaptar a linguagem, a minha sugestão... Olha aqui, minha equipe de staffs aqui em casa. Esse aqui é um dos exemplares, eu tenho 2 edições. Esse aqui é a edição da minha biblioteca católica, tá? Esse aqui é o Caminho de Perfeição. Esse aqui é da Paulo. Da Paulus. Então, tem várias edições. Esse aqui é porque eu sou aquelas pessoas apegadas a colecionadores. Então, você já viu, né? Aqui, você é sanguínea. Sanguínea, é aparecida, exibida. Então, esse é um. Sugestão: leia o livro ou fazer o curso do Padre Paulo primeiro. Aí, simultaneamente, aí a leitura dele vai ficar bem fluida para você, tá? Tem algumas aulas do Padre Paulo no YouTube falando também sobre as moradas de Santa Teresinha. Então, essa você vai encontrar lá. Aí, sobre os temperamentos, a gente vai ter... O curso dos alunos já está liberado. Tem um monte de aluno da Vida Real Escola aqui. Por favor, chamada neste momento. Eu quero, assim, a hashtag Vida Real Escola. Sou Vida Real Escola, porque eles já criaram a hashtag própria, essa turma nova. E aí, o que nós vamos fazer? Eu sempre que libero um curso, Oriane, eu faço umas lives... Eu sempre que libero o curso, eu faço umas lives com alguns amigos, convidados. Esse aqui está na lista de resenhas. O pessoal perguntou. Eu tenho 2 livros de temperamentos que eu fiz resenhas deles. Está no canal do Telegram. Então, todo mundo que quiser ir para o canal do Telegram, essa semana vai ter lá uma chuva de lives e de resenhas dos livros. Eu estou fazendo uma série, Oriane, de uma resenha de livro por semana.
ensinando o pessoal a ler, ensinando o que tem que olhar antes de ler o livro, ensinando como é que eu entendo o livro, né? Trazendo esses elementos próprios da cultura literária que o pessoal não tem, né? E aí, eu estou trazendo essas resenhas uma vez por semana, e eu tenho já 2 resenhas dos livros de temperamentos que eu fiz por causa do curso. Então, o Temperamentos que Deus lhe deu, que você mostrou agora há pouco, mostra ele para nós de novo, por favor. E os 4 temperamentos na criação dos filhos, né, na educação dos filhos, são os 2 que... Isso, esses 2, a gente já tem as resenhas deles, tá? É só você ir lá pro canal. A hora que terminar, me pede o link do canal do Telegram, que eu acho que não tá lá no link agora, mas eu disponibilizo para vocês. O canal do Telegram é tudo gratuito, não precisa ser aluno da escola. Pode ir para lá, porque a gente sempre traz ou seminários que a gente desenvolve com palestrantes, ou lives próprias explicando algumas coisas que eu trago, ou resenhas dos livros. Então, são coisas que eu vou colocando para que vocês possam aproveitar o máximo possível, né? Dentro dessa estrutura, né, os elementos, eles vêm correlacionar com as personalidades. Então, o fogo é o elemento próprio do colérico, né, que ele consome mais tudo que está ao redor, ele meio que purifica as coisas, e ao mesmo tempo é bastante impetuoso. O vento, o ar, né, ele é o elemento próprio do sanguíneo, assim, por exemplo, como a comunicação, como a tempestade, né? A gente cria essas estruturas, a água própria do fleumático, com uma estrutura, né, de envolver as coisas e de ser úmida ao mesmo tempo. A terra como elemento estrutural do melancólico. Então, esses elementos são símbolos para a nossa vivência, para o nosso estar neste mundo material, né? Como eu pego elementos materiais da matéria deste mundo e traduzo em comportamentos humanos. Uma coisa que me move muito, né? Eu acho que todo mundo vai conseguir aproveitar tanto no desafio, né, das mulheres virtuosas, quanto nessas lives, nessa maratona de temperamentos que nós vamos fazer, é a busca de uma leitura simbólica sobre a vida. Nós perdemos, né, na nossa educação muito contemporânea aqui, muito desenvolvimento na busca de estruturas para um fim maior. A gente perdeu a leitura do mundo. A gente sabe que existe, porque a minha avó, a sua avó, a gente sempre diz assim, nossa, o tempo hoje está dizendo que vai chover. O tempo amanheceu, por exemplo, aqui hoje tudo com neblina, né? Então o tempo hoje está dizendo que o sol vai ser muito quente. Então são estruturas que os antigos tinham olhando para os elementos da natureza. E a gente perdeu enquanto simbólica. Por que a discussão sobre temperamento está tão forte ultimamente? Porque a gente perdeu uma leitura simbólica da vida e agora nós estamos resgatando isso. Esse é o nosso movimento. Então, nessa busca, né, nós temos aí 2 minutos para acabar. Eu quero convidar todo mundo a participar do desafio das mulheres virtuosas, das nossas maratonas de temperamentos, da Vida Real Escola. A Mari está colocando aqui que está super interessada, da Vida Real Escola. Muito lindo. Mari, você vai amar. Agora, no canal do Telegram, agora à noite, eu já vou colocar 3 lives, que são uma resenha de livro e 2 falando muito sobre cada um dos temperamentos, meia horinha de cada um deles, para que vocês possam acompanhar e se aprofundar nisso. E aí a gente tem aí um caminho, né? Dos próximos 10 dias para a gente aprofundar nisso. Quem quiser também participar do desafio, é só clicar lá na minha bio, tá? No meu Instagram, que vocês estão aqui. Clica lá na minha bio e aí vai para o meu WhatsApp e você vai só falar, eu quero participar e eu vou te colocar no grupo do Telegram, tá? Porque também o desafio vai acontecer no grupo de Telegram, certo? Acho que tem ainda 2 minutinhos, né? E assim, um teste muito, só para você ter mais ou menos uma ideia do que você é, minha gente. Vamos lá, né? Tem são 2 perguntas, na verdade, né? Que é o modo de reagir, como que acontece o modo de reagir e a duração. Isso vai indicar mais ou menos qual é o teu temperamento. Obviamente que é uma coisa bem profunda, porque se não fosse profundo, não teríamos livros grandes, né? Assim, com muitas páginas para falar a respeito do temperamento, porque são situações assim muito particulares. Mas vamos lá. Quanto à excitabilidade, né, que é o modo de reagir, nós temos 2 tipos, né? Tem aquele que é
numa situação de perigo, de tensão, alguém mexeu com você e você ficou assim com a vontade de responder. Se você deixa isso esfriar, isso ficar morno em você e você, deixa para lá, é um comportamento. Se você responde na hora, na lata, toma lá da cá, é outro comportamento. Geralmente, o toma lá da cá ou será colérico ou será sanguíneo. O que deixa para lá ou será melancólico ou fleumático, né? E tem também o tempo de durabilidade. Porque a durabilidade é o seguinte, se você internaliza isso em você, ou se você, tipo assim, aconteceu a briga hoje, você falou tudo que você queria fazer, amanhã você é amiga de novo dessa pessoa. Não aconteceu nada. Aí nós temos o sanguíneo. O sanguíneo toma lá da cá, mas no outro dia tá tudo bem, não é verdade? No outro dia tá tudo bem. E o melancólico, aí o colérico. Colérico, o que vai ser? Toma lá da cá, mas ele aprofunda. O fleumático, o que vai acontecer? Ele vai aprofundar, né? Não vai responder no momento, mas também tá tudo bem, no outro dia tá tudo ótimo. A sua casa é perfeita, você tem sanguíneo e fleumático, né? Tudo tá de boa aí, né? Tá, sempre tudo ótimo. Mas nós temos um colérico aqui também. Maravilha. Tem um colérico, deve ter puxado para a avó, não é possível. Aí, o melancólico não, gente. O melancólico, a resposta para essas duas questões é que ele vai aprofundar, né? Ele vai aprofundar o sentimento e também não vai ter a resposta imediata, né? E aí nós temos, obviamente, aí os remédios para esses temperamentos, porque nós vamos identificar por meio disso os defeitos dominantes e também tem os remédios. Porque os remédios são o quê, gente? São as virtudes. Então é por isso que eu estou te chamando para você ir lá para o desafio da mulher virtuosa, tá? Para você entender como que funciona isso, quais são os remédios que você, dentro das virtudes, vai ter de trabalhar para se forjar, né? Forjar dentro de você uma nova pessoa, né? Uma pessoa mais amável, uma pessoa mais dócil, uma pessoa que não vai querer esganar o outro nesse tempo de pandemia, que não vai, assim, não será amanhã que a gente vai voltar todo mundo a trabalhar. Então, assim, a gente ainda vai demorar um pouco, mas dentro dessa demora, a gente precisa, de fato, aprender a conviver, seja na vida real, escola, seja no desafio. É preciso se conhecer, né, doutora? Exatamente. Gente, está acabando. Obrigada aí gratidão a todos vocês que participaram, principalmente a doutora Ellen. Assim, eu vou ficar eternamente grata e vou te convidar para mais live, porque esse papo foi muito gostoso, foi muito bom, viu? Combinado, estaremos aí. Obrigada, viu, Ariane? Meus queridos, muito boa noite.